Glória a Deus. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Peço meus irmãos, abra a sua Bíblia do livro de Gênesis. Capítulo 8. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 8, a partir do versículo 7. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? O livro é difícil de achar, né? O primeiro livro da Bíblia, todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E soltou um corvo que saiu, indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. E a pomba, porém, não achou repouso para as plantas dos seus pés, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele entendeu. E ele estendeu as suas mãos e a tomou-a, e meteu consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis que arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, ao 27 dias do mês, a terra estava seca. Amém? Podeis se assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu vou bem devagarzinho aqui nessa noite, vou bem tranquilo e espero conseguir compartilhar aquilo que Deus falou comigo durante o dia, no dia de hoje. A irmã Letícia, a obreira Letícia, glória a Deus, deu abertura ao culto aqui. A palavra que ela deu abertura aqui foi no Salmos 5, que vai dizer: dá ouvido à minha palavra, ó Senhor, e atende à minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Aí o quarto que falou comigo: porque tu não é Deus que tenha prazer na iniquidade, nem consigo habitar o mal. Vou ler de novo o verso 4. Porque tu não és um Deus que tem prazer na iniquidade, nem consigo habitar o mal. Aleluia. E essa palavra que nós lemos aqui em Gênesis capítulo 8, a Bíblia em Gênesis capítulo 6, aleluia, vai falar que o Senhor, Ele vai olhar para o povo, vai olhar para a humanidade, ver o que está acontecendo. O povo começa a se multiplicar diante a face da terra, tantos homens quantos mulheres, e naquele tempo o povo foi se contaminando, foi havendo uma corrupção geral entre o povo naquele tempo, aleluia. Mas o Senhor, Ele tem um olhar clínico, conhece cada coração, mas a Bíblia diz que por tamanha a corrupção do povo, tamanha a iniquidade do povo, o Senhor que determina em seu coração acabar com tudo aquilo que Ele criou, terminar com toda a humanidade, todos os animais, todas as aves do céu, acabar com tudo, por causa, Ele se arrependeu de haver criado o homem, por causa da contaminação do povo. Davam-se em casamento, não se preocupavam,
não temia mais a presença do Deus de Israel, não se incomodava, e aleluia, e falando desse jeito, parece que estamos falando do dia de hoje, parece que estamos falando de 2026, 2022 para cá, nos dias atuais, parece que é da mesma maneira, o povo não se importa, a corrupção está à tona, todo mundo disperso, ninguém quer saber, povo, mas não teme a presença do Senhor, não teme a palavra, não teme um homem, a mulher de Deus, não tem respeito com as coisas do céu, não tem respeito com a presença do Senhor, zomba e faz da mesma maneira, e parece que é no dia de hoje. O povo já não mais se importa com o que está acontecendo, mas o Senhor, Ele tem um olhar perfeito, e Ele é um Deus de amor, mas é um Deus também de juízo, Ele é um Deus justo e verdadeiro, e Ele olha para o homem, olha para aquela cidade, olha para aquele povo e fala, está tudo errado, eu vou acabar com tudo. Mas o Senhor é tão justo e tão perfeito, que em meio mesmo a tanta corrupção, tanta falha da humanidade, tanta fragilidade, tanta falta de temor, Ele olha e vê alguém ali com temor, um coração reto e um íntegro, diante da presença de Deus, e por causa deste homem, o Senhor vai dar escape a uma família, o Senhor vai dar escape a uma pessoa, porque em meio a um povo que estava corrompido, o Senhor enxergou Noé íntegro no meio daquele povo. E a primeira ela vai para mim, para você, no meio desse mundo todo corrompido, que o Senhor possa olhar para nós e ver o coração reto diante da sua presença, no meio do mundo tão turbado, tão contrário, sem falta de temor, que o Senhor possa olhar para nós e ver um coração temoroso, um coração fervoroso pela sua presença, um coração que tem sede pela graça e da presença do Senhor. E nós sabemos a história, a Bíblia diz que Deus então anuncia a Noé, constrói uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio sobre a terra e vou acabar com tudo. E Noé, obediente ao Senhor, obediente à sua voz, ele vai construir a sua arca, e a construção não é nada muito simples, nada muito fácil, mas o Senhor, Ele dá o projeto, Ele dá a planta, Ele dá o manual, Ele dá as ferramentas, Ele dá as condições para Noé construir tudo, para que venha haver salvação dentro da sua casa. E também assim é para nós, o manual, o projeto, para garantir a salvação, para nós construirmos e estar aqui diante da sua palavra, aleluia, a ferramenta, a instrução. Lembra, quando a gente vai, eu pego muito móvel para poder montar ele, o Quinho pega, e quando você pega o móvel, você começa a separar as peças, abre a caixa, vem aquele manual ali de peça por peça, cada passo. Aqui também a palavra que nos vai dando direção para podermos sobreviver, para garantir a nossa salvação, porque estamos num mundo conturbado, estamos num mundo perverso, aleluia, mas o céu tem morada, tem eternidade, para aquele que é fiel, para aquele que persevera. Aí a Bíblia diz que Deus anuncia a Noé o dilúvio, anuncia ele, fala para ele, construa uma arca para entrar tu e tua família, aleluia. Ele vai e constrói, ele fala a madeira certa, ele fala para ele, betuma por dentro e por fora. Interessante é que a Bíblia deixa bem claro, quando é a construção da arca, o revestimento da arca, para não entrar nenhuma água para dentro, para que não venha haver falha, o Senhor fala para Noé, betume a arca por dentro e depois por fora, porque o trabalhar do Senhor começa por dentro, o revestimento começa por dentro, o tratar começa por dentro, não é naquilo que é visto. Aqui o Senhor, o tratamento tem que ser primeiramente por dentro, a construção da arca tem que ser por dentro, e a arca é a salvação, a arca representa escape, a arca representa refúgio, aleluia, para aquele que teme ao Senhor no meio desse tempo curvado. E nós estamos aqui diante da presença do Senhor, buscando refúgio para a nossa salvação. O Senhor está nos dando esperança nessa noite, aleluia, através da construção da arca. Nós estamos aqui construindo uma arca espiritual, aleluia, para garantir a nossa salvação. O Senhor nos está dando oportunidade de nos prepararmos para não passarmos por essa matança que vem acontecendo nesse tempo. Mas a Bíblia diz que o Senhor deu uma instrução para ele. Creio eu que no tempo que ele estava construindo, às vezes não chovia sobre aquela terra, não estava um tempo seco. E às vezes a pessoa até olhava para ele e falava, você está louco, você está
ir delirando da sua cabeça. Como é que você vai construir uma arca de 300 covados de comprimento, 150 de largura, de 30 de altura? Como é que você vai construir? Se não chove, como que vai ter uma água para poder levantar todo esse barco? E as pessoas desacreditavam, e Noé firme na promessa do Senhor, que ele ia mandar o dilúvio e acabar com tudo. E o melhor não é dar ouvido à voz alheia, o melhor é dar ouvido à voz do Senhor, porque o Senhor conhece todas as coisas, Ele quer dar escape e livramento em meio a um povo que não acreditava, creio eu, aleluia, na construção de Noé, na visão de Noé, naquilo que ele tinha ouvido, e não queriam, continuaram nos seus afazeres, continuaram da sua mesma forma. E parece no dia de hoje, você convida, vem para a igreja, Jesus está voltando, não, hoje não, vou amanhã, mas o amanhã não pertence a nós, o que pertence a nós é hoje, para podermos garantir a morada eterna, a salvação diante do Rei da Glória. Aí o Senhor e o povo não se preocupava com isso. Mas vai chegar o tempo, aleluia, como chegou no tempo de Noé. Noé, ele passou muitos anos construindo a arca. Ele passou muito tempo ali nessa construção, aperfeiçoando, trabalhando, construindo. E nada do dilúvio chegar. E há quanto tempo nós ouvimos? Jesus está voltando. Quanto tempo nós estamos ouvindo? Ele vem buscar a sua igreja. Quanto tempo nós passamos ouvindo isso e a gente pensa, não volta mais não, já veio, já voltou. Não veio, não vai acontecer não, a palavra não vai se cumprir não, mas essa palavra é fiel. Porque é fiel, não foi eu nem você quem escreveu, quem inspirou, não. Ela é inspirada pelo céu, a boca de Deus. Ele zela pela sua palavra, ele zela pelo cumprimento dela. E eu creio que vai acontecer conforme está escrito, queira eu, você, inferno, quem está lá fora ou não, quem crê, quem não crê. Mas essa palavra vai se cumprir, está se cumprindo em todos os dias da nossa vida. Possamos perceber a sua vontade. Mas chegou o tempo que Noé acaba de concluir a construção da arca. E a Bíblia diz que Deus deu ordem para ele, agora entra para dentro, você, sua mulher, seus filhos, Cã, Sem e Jafé, aleluia, e as 3 mulheres dos seus filhos, e outra, um animal, um casal de cada animal, de cada espécie, vai colocar dentro da arca, todos eles que voam sobre aqui, andam sobre a terra, as aves do céu, coloca sobre dentro da arca, vai entrar cada um deles, aleluia, e o Senhor assim obedece. Quando entra, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 7, aleluia, que entrou também animais, aves limpas e animais impuros, animais não limpos, aleluia, para entrar sobre aquele lugar. Todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, 7 machos e 7 fêmeas, e todo animal não limpo, um macho e uma fêmea. Quer dizer, os limpos eram 7, número da perfeição. Os não limpos entrava de 2, aleluia. Sabe o que isso quer nos dizer, aleluia? Que dentro da arca tem esperança, dentro da arca tem salvação para aquele que é limpo e para aquele que não é limpo, né? É o que diz a palavra, porque se fosse somente para os limpos, talvez eu e você não, eu e você nem estaríamos aqui, porque nós estávamos num chago de lodo, na tua afundado no lamaçal do pecado, por natureza, filho da ira, propício ao erro. Mas como a arca é lugar que dá espaço para os não limpos, o Senhor deu oportunidade para entrarmos diante da sua presença. A sua graça e misericórdia nos alcançou, e é por isso que estamos aqui nessa noite. Podemos adorar e glorificar ao nome do Senhor, podendo render a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Mas o tempo chega, e o tempo chegou. E a Bíblia diz que quando Noé entrou para dentro da arca com sua família, com os seus filhos, com as mulheres dos seus filhos, quando os animais entraram para dentro da arca, Deus fechou a porta. Está falando aqui, ó. É a Bíblia que diz: mas contigo estabelecerei o pacto. Aleluias. E assim Noé foi fazendo, construindo, Deus fez tudo com ele. Depois disso Noé entra com toda a sua casa na arca, porque te he visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomará 7,
7 machos, 7 fêmeas dos animais não limpos, 2, um macho e uma fêmea, também as aves do céu, aleluia, vai falando, porque passando ainda 7 dias, farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda substância que fiz, aleluia, e fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara, e era Noé de idade de 600 anos, quando o dilúvio aconteceu sobre a terra, e entrou Noé e seus filhos, as mulheres dos seus filhos, por causa das águas do dilúvio, os animais, aleluia, louvado seja Deus, limpa, entraram de 2 em 2 para a arca, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara a Noé. E aconteceu que passando 7 dias, sobreveio à terra a água do dilúvio, nos 600 anos de vida no mês de Noé, descendo naquele mesmo dia, rompeu todas as fontes de água do abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Do verso 16, e os que entraram, macho e fêmea, e toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou por fora. Normalmente quando a gente fecha, a chave fica pelo lado de dentro. Na sua casa, quando você tranca, a chave fica pelo lado de quando? De dentro ou de fora? De dentro. Se alguém bater, você pode abrir. Mas o Senhor fechou por fora. É como na passagem em Mateus capítulo 25, da parábola das 10 virgens. 5 loucas e 5 prudentes ao encontro do noivo. Tardando ela, todas tosquenejaram e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo e sai-lhes ao encontro. As que estavam preparadas entraram, e as que não estavam saíram para comprar, mas quando voltou a porta estava fechada. Abre-nos a porta, Senhor. Já não tem mais tempo, já não abri. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. É a mesma coisa, o Senhor fechou por fora, e quem estava lá fora já não tinha mais chance de correr, já não tinha mais oportunidade de poder entrar, porque a graça é oferecida hoje, a oportunidade é oferecida hoje para entrar, para garantir a salvação. Mas o povo anda despreocupado, falando, não vai acontecer, não tem necessidade não, mas a graça é oferecida hoje. A oportunidade é oferecida hoje, e quando o Senhor fechar aí, já não tem mais jeito, já não tem mais como entrar, porque Ele fecha por fora e Ele guarda quem está dentro, porque quem está dentro está guardado, quem está fora vai perecer, vai sofrer, vai morrer, porque o Senhor falou que iria acabar com tudo, mas quem está dentro está guardado. Quer ficar guardado? Fique para dentro, entre para dentro, esteja dentro, olhando para dentro, firmado na parte de dentro, alicerçado na parte de dentro, alicerçado de junto da presença do Rei da Glória, dos Reis e Senhor dos Senhores. Não se distraia com o que está lá fora, não se distraia com o que tem sido oferecido, porque bom é, agradável é, porque Ele não oferece nada ruim não. Quem falasse que oferece ruim é mentira. Tem coisas boas que Ele oferece, mas é melhor estar na parte de dentro, guardado na parte de dentro, perseverando na parte de dentro, aleluia, porque na parte de dentro tem segurança, tem salvação na parte de dentro. Na parte de fora pensa que está tranquilo, mas vai perecer. Aí o Senhor fecha pela parte de dentro, e desceu a água do dilúvio, 40 dias e 40 noites encheu. A Bíblia diz que a água foi tão grande, a água que subiu 15 covados acima do cume mais alto das montanhas. Nenhuma montanha mais era vista, somente água por todos os lados. 15 covados então subiu mais de 7 metros da montanha mais alta. Talvez nós vemos na reportagem aquele tal do Monte Everest, as pessoas, quantos que não morrem tentando subir ali, chegar no topo daquela montanha. Diz que é uma das montanhas mais altas, os picos mais altos. A água foi muito mais para cima daquilo ali, que até onde eu tenho conhecimento de montanhas mais altas. A água subiu muito além, já não havia mais nada. E aqui chegamos, aleluia, no texto que nós lemos.
E soltou, e Noé dentro da arca, depois de 40 dias, 40 noites, a água tocando sobre toda a face da terra. Aleluia, Noé ficou ali dentro guardado durante 1 ano, até ele descer daquela arca. Ele ficou ali dentro 1 ano exatamente, mas aqui no texto que nós lemos, a Bíblia diz assim, louvado seja, e soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. E soltou um corvo que saiu, indo e voltando, que as águas, até que as águas se secassem de sobre a terra. Nós lemos aqui no 7, que Deus disse para Noé, dos animais limpos coloque 7 e 7. 7 machos e 7 fêmeas. Dos animais, nas aves não limpas, coloque 2, um macho e uma fêmea. E o corvo é um animal não limpo. O corvo é um animal não limpo. E quando Noé solta aquele corvo de sobre a arca pela janela para poder ver se as águas tinham secado, a Bíblia diz que o corvo ia e voltava. Ia e voltava até que as águas se secassem. Mas o que me interessa aqui nessa noite é que esse corvo que vai e volta, 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 até que as águas se secassem. A Bíblia diz porque corvo, o que tinha do lado de fora? Se as águas estavam tomadas, não tinha lugar para repousar. Um animal, uma ave, ele tem que ter um tempo, ele voa, ele cansa, e ele tem que achar um lugar para repousar, descansar os seus pés, achar descanso para os seus pés, para as suas asas. Mas o corvo, ele encontrava descanso, porque ele ia e voltava todos os dias, ele voava. E ele é um corvo, não é um animal que tem tanto tempo de voo, que aguenta tanto tempo de voo para poder voltar, mas ele encontrava descanso todos os dias. Mas o que tinha do lado de fora? Porque se tudo estava fechado, Deus mandou o dilúvio, ele acabou com tudo. O que tinha do lado de fora? Cadáver, podridão, carniça. Que tem do lado de fora. Nós já vimos muitas vezes alguém que, uns noticiários, às vezes notícias, se alguém morre sobre as águas, alguém afogado, o corpo boia, né? Depois de um tempo boia, está apodrecido. E corvo era um animal que se alimentava de podridão, de coisas impuras, de coisas estragadas. É por isso que ele saía e voltava todos os dias. Porque pode estar dentro, mas se ele saía, ele encontrava alimento. Ele estava dentro por um momento, mas quando ele saía, ele se alimentava de porcaria e voltava durante o dia, todo dia. Estava dentro, na parte de dentro, mas quando ele saía, ele se alimentava de porcaria e voltava para dentro de volta da arca. E parece até por um tempo, às vezes na vida do homem, daquele que não tem temor diante do Senhor, que às vezes está diante da presença do Senhor adorando, mas quando sai para fora esse alimento de porcaria, aí volta para a presença, pensa que está tudo certo, aí depois no outro dia sai esse alimento de porcaria, porque é uma ave impura, aquele que sai e volta, ele não está se alimentando de qualquer coisa não, está se alimentando de coisa pura, de coisa impura, mas volta, lembra do Senhor, lembra do que Ele falou, mas o Senhor está falando, não seja como o corvo, não seja como o que pode estar dentro, mas sai para fora e se alimenta de porcaria, está dentro, mas por um momento sai esse alimento de podridão e volta de novo para dentro. Não seja como o corvo, que nós não sejamos como o corvo. Porque eu não posso estar dentro hoje, amanhã não dá. Não posso adorar hoje, amanhã não adorar. Dizer que Ele é santo hoje, amanhã falar que Ele não é. E alimentar de qualquer porcaria. Não posso querer me santificar hoje e amanhã me prostituir. Não posso querer a presença dele hoje e amanhã querer a minha presença sobre mim. Não posso querer as coisas de Deus e amanhã querer as coisas do mundo. Eu tenho que estar dentro, na parte de dentro, firmado na parte de dentro. É por isso que o corvo, ele saía e voltava todos os dias, porque todos os dias ele encontrava podridão lá fora, mas voltava para dentro. Isso é preocupante e tem isso no meio da igreja. Tem gente que está dentro, mas vai fora e volta. Aqui volta, adora e volta, canta e volta. Adora o Senhor, assiste culto hoje e volta. Não, nós temos que estar dentro.
Então Noé soltou o corvo e ele saía indo e voltando até que as águas... 1 ano fazendo isso, meu Deus do céu. Muito tempo fazendo isso, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, não. Se eu quero firmeza dentro. Quer que seja firmado dentro, alicerçado dentro da presença, quer que seja guardado diante da presença dele, refugiado nele, na onde tem salvação, não quer que nós se contamine, que nós volta, se contamine e volta, apesar da sua misericórdia que se renova a cada manhã, mas ele é justo, aleluia, ele é amor, mas ele é a justiça, aleluia, sobre a nossa vida, ele pode ser limpo, limpe-se mais, não se suje, não se santifica. Aí a Bíblia diz que depois soltou uma pomba a ver as águas que tinham minguado de sobre a face da terra. Porém, a pomba, não achou repouso para a planta dos seus pés e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu as suas mãos e tomou-a e meteu-a consigo dentro da arca. Quer dizer, a pomba saía e voltava, não tinha lugar para ela repousar. Ou quem é pomba, quem está dentro, quem sai lá para fora não tem descanso para nós. O corvo ele sai, ele vai numa festa, os outros estão ali bebendo, ele vai, ninguém está vendo. Ele vai, bebe, vai, dança, vai, salta, faz conforme o mundo está fazendo. Mas o pombo não, o pombo ele sai, não acha descanso para os seus pés e volta para dentro da arca. O corvo ele sai a se descanso na carniça, mas o pombo não, que é uma ave limpa. Quem é limpo não acha descanso lá fora, onde tem pureza, onde tem carniça. Quem é ave limpa, tem o coração limpo. Quem está limpo pela palavra do Senhor, não acha descanso aonde tem podridão. Não se acha cômodo na onde há impureza, onde há corrupção. Quem é limpo se incomoda com a sujeira, se incomoda com aquilo que não agrada diante do Senhor, aleluia. É por isso que às vezes alguém nos convida para ir, não sente bem de estar em certos ambientes, não se sente alegre de estar em certas rodinhas de pessoa, porque quem é limpo não aguenta o fedor da sujeira. Quem se acostuma com a limpeza se incomoda com o cheiro da podridão. Então a pomba ela voltava para dentro de volta da arca novamente, porque dentro da arca tem limpeza, lá fora não tem descanso para a pomba. Mas quando ela volta, tem descanso dentro da arca. Ele é o nosso descanso, ele é o nosso refúgio. Dentro da arca tem refrigério. Dentro da arca tem águas tranquilas. Dentro da arca tem a presença, tem abrigo, tem colo do Senhor para nos dar socorro, para nos dar sustento. Dentro da arca, não é da arca de Noé que eu estou falando, é da arca da salvação, que é Cristo Jesus, aleluia. Ele é a arca da salvação. A pomba aí voltava, o corvo aí voltava diante da arca de Noé, mas nós estamos aqui nessa noite diante da arca da salvação, que é Cristo Jesus, aleluia. Que ele foi construído sobre o madeiro, perfurado, aleluia, para dar salvação. E a arca é salvação para um povo no meio do mundo corrompido, no meio do mundo contaminado, aleluia. E aquela pomba saía, mas não achava descanso, voltava para dentro, porque ele só queria ver se as águas tinham baixado. Aí chegou um certo tempo, Noé esperou ainda 7 dias e soltou outra vez a pomba. E ela foi e voltou no final da tarde com um ramo de oliveira sobre o seu bico. Voltou com um ramo de oliveira dentro do seu bico, de volta para... Me ajuda aí. Voltou com um ramo de oliveira sobre o seu bico, de volta para... Amém. E aquele ramo de oliveira representa aqui a esperança. Se eu não te esquece lá dentro, trancado, não. Ele vai fazer algo novo para quem está dentro.
Para quem estava fora perdeu a esperança, mas para quem está dentro tem novo começo, tem recomeço, tem esperança para quem está dentro, quem está guardado diante da arca, tem esperança, a promessa é quando aquela pomba volta, aleluia, com um ramo de oliveira sobre o seu bico, aleluia, voltando para dentro. Noé entendeu, as águas estão baixando, vai haver um novo começo, vai haver nova esperança, e aquele ramo de oliveira representa, aleluia, uma árvore de oliva que é feita a azeitona, que extrai o azeite é poder, o azeite é a presença do Senhor. Quer dizer, quando aquela pomba saiu para fora e voltou com um ramo de oliveira ali sobre aquele homem que estava dentro da arca, o Senhor estava falando ali, aleluia, a pomba representa o que? Na Bíblia, o Espírito Santo. O Espírito Santo é poder, a ramo de oliveira que faz a oliva, a azeitona que prensa e sai o azeite é o que? Poder de Deus, aleluia. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Quem está lá fora, quem não quer ficar na parte de dentro, vai perecer, mas quem está dentro está guardado, e não está guardado de qualquer jeito não. Você está falando, tem promessa, tem esperança, tem propósito, tem recomeço, tem vida, tem algo novo para acontecer. E outra, não é de qualquer jeito não, que quando a pomba vai e volta com o ramo de oliveira, o Senhor está falando, você vai sair de dentro, é com poder, porque azeite é poder, e poder não é para quem está fora, poder é para quem está dentro. Azeite era para quem está dentro, azeite é para quem quer presença, é para quem está dentro, diante da arca. E o Senhor tem poder, poder para quê? Porque o Senhor quer nos trazer para a parte de dentro, para nos encher de poder, para quando saímos da fora, não sair da mesma maneira, mas sair cheio de poder, para proclamar o nome do Senhor, anunciar a sua presença, bendizer a sua salvação, dizer que só Ele é o caminho, a verdade e a vida, só Ele é aquele guarda fiel que não dorme, que não tosqueneja, que não falha, só Ele é quem garante a salvação. Então, do lado de dentro tem salvação, tem poder e tem esperança. Quem está fora, aproveita que a porta está aberta e parte para a parte de dentro. Quem está fora, quem está querendo sair e voltando, não firma na parte de dentro, porque na parte de dentro tem esperança, tem salvação, tem poder, tem alegria que lá fora não tem. Lá fora tinha o quê? Tristeza, morte, não tinha mais alegria, mas na parte de dentro não, na parte de dentro tem vida. Se alguém está desfalecido, na parte de dentro tem vida, e vida com abundância, porque Jesus é vida e vida com abundância, em nome de Jesus. Assim agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.